Olá, você que está participando conosco desse programa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata, da TV Manaim. Também esse programa ele é transmitido pelo canal 126 da TV Aberta e o canal 85 da Sky Livre. Este é o programa Viver com Saúde. Afinal, todos nós merecemos viver com saúde. E o programa de hoje, nós vamos tratar na área da urologia, é sobre o câncer de próstata, as doenças da próstata. E para isso nós estamos aqui hoje com a participação do doutor Charbel, que está participando conosco aqui. E nós vamos, Charbel Sassini El Zogby. Zogby. Muito bem. Dr. Charbel, ele é cirurgião geral, é urologista, é mestrado e foi professor também de urologia. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, de ter aceitado o nosso convite, Dr. Charbel. Amém. Pastor me convidou, me sinto honrado em estar aqui para prestar esses esclarecimentos sobre as doenças, né, da próstata do homem, né, da saúde do homem. Perfeito. Também doutora Adriana, que tem nos ajudado sempre aqui, participando conosco nesse programa. Esse programa, o objetivo dele é transmitir orientações e dar informações com respeito à saúde da população. E nós sempre entrevistamos aqui profissionais em temas específicos, com informações de um cunho geral, para que você possa, e toda a sua família, ter um viver com saúde. Esse é o objetivo desse programa. Eu já aproveito para te pedir, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, se inscreva, participe, compartilhe todo o conteúdo, faça comentários. Isso é importante para que o YouTube entenda que são informações relevantes para a população e coloque este programa com disponibilidade para mais pessoas obter informações como também você tem obtido. Mas é sempre um prazer e nós agradecemos muito a sua participação, porque esse programa ele é feito para você. Muito bem, eu vou começar aqui, Dr. Charbel, com uma pergunta muito básica que nós vamos estar falando. E aí eu queria que o senhor pudesse fazer uma introdução sobre a questão dos problemas que envolvem a próstata. Bem, a próstata é um órgão masculino. É porque esse é um tema que interessa muitos homens. Sim. Né? De um modo geral, claro. E é uma preocupação também dos homens. É isso aí. Na verdade, não só aos homens, mas também às suas mulheres, suas esposas, né? Porque interfere até na qualidade de vida do homem e assim da família, né? Perfeito. A próstata é um órgão masculino, ela é um órgão do sistema reprodutor, né, do homem. E as doenças da próstata são muito frequentes, né? Existem algumas doenças que são muito comuns, né? Principalmente a hiperplasia benigna da próstata, que ela tende a acometer os homens a partir dos 40 anos de idade. E a hiperplasia nada mais é do que, quando acontece com uma frequência muito intensa, acomete a próstata aumentando o seu volume. Então, o aumento do volume da próstata causa uma hipertrofia dessa próstata. E como a próstata está numa localização entre a uretra e a bexiga, e a uretra prostática passa no meio dela, quando há um aumento desse volume, o que acontece? Essa próstata comprime essa uretra e aí vem alguns sinais e sintomas decorrentes dessa doença que é muito comum no homem a partir dos 40 anos de idade, que é uma dificuldade de micção, de urinar. Né? Existem sintomas que são bem nítidos quando há uma dificuldade de urinar. O jato da urina fica mais fraco, a pessoa tem que ir várias vezes ao banheiro para poder urinar, então ela nunca esvazia completamente a urina. Às vezes tem que acordar muitas vezes à noite. Então olha só como isso acomete a vida, o cotidiano de uma pessoa. Imagina nós aqui sentados numa reunião de 2 horas, 3 horas, e uma pessoa com problemas desses, às vezes tem que se ausentar 2, 3 vezes. Então, para quem trabalha é ruim, para quem está em casa acorda muito à noite, acaba não dormindo bem, no outro dia não está bem, né, fisicamente. Então, isso acomete muito. São coisas que você consegue
identificar, né? Isso quer dizer diagnosticar, de uma forma inicial, precoce, já com alguns sintomas, mas você consegue fazer o tratamento medicamentoso ou, às vezes, precisando tratamento cirúrgico. Mas essa doença é muito comum, muito frequente, mas ela não é uma doença maligna. A doença maligna da próstata é o câncer de próstata. E esse câncer, ele pode acometer pessoas assintomáticas. Isso quer dizer, eu tenho lá meus 50 anos de idade, não sinto nada, mas posso estar com um câncer de próstata. Por isso que sempre a orientação de avaliação prostática, de screening, que é o rastreio para câncer, é a partir hoje dos 50 anos de idade, quando você não tem fator de risco, é 50 anos de idade, fazer uma avaliação anual, né? Com PSA ou com avaliação por toque da próstata, um acompanhamento urológico, para que se diagnostique, no caso, o câncer, mesmo no paciente assintomático. O grande problema é que os homens, eles têm uma dificuldade em procurar o médico para fazer tratamento para rastreio, isso quer dizer, para profilaxia, para evitar um problema maior no futuro. Perfeito. Eles vão ao médico quando estão sentindo alguma coisa. E o câncer de próstata, o sintoma para câncer de próstata, já acomete o homem, os sintomas aparecem quando o câncer já está avançado. Então, isso é um problema hoje que a gente encontra. Quando a pessoa vai e faz o rastreio, mesmo de forma assintomática, nós diagnosticamos ele no início. E esse é o momento de fazer o tratamento com um fim curativo, para o paciente ficar curado do câncer. Então, o câncer de próstata é diferente da hiperplasia benigna. A hiperplasia, dando sintomas, você trata. O câncer, você tem que descobrir antes dos sintomas. Então, precisa procurar o urologista anualmente para fazer seu rastreio. Com 50 anos de idade, se não tiver fator de risco. E se tiver fator de risco, a partir dos 40 a 45 anos. E quais são esses fatores de risco? Pessoas que têm disfunção metabólica, então obesidade é um fator de risco. Pessoas que são descendentes, afrodescendentes, então negros ou descendentes precisam fazer de forma precoce essa investigação, porque é muito mais frequente em raça negra do que em raça branca o câncer de próstata. Como o câncer de estômago é mais corriqueiro em raça branca do que em raça negra. Então, é um fator genético. Então, existe esse fator de risco que é comum a cada raça. O câncer de próstata é mais comum na raça negra. E as pessoas que têm casos na família. Meu pai ou meu irmão tem câncer de próstata, você tem um percentual maior de chance de desenvolver câncer de próstata, porque tem um cunho genético também. Então, assim, existem esses fatores, que são fatores de risco, que fazem com que as pessoas tenham que ir antes. E o câncer de próstata, como eu falei, é assintomático. Então, as pessoas têm que fazer independente de sintoma. Poxa, Abel, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu penso que é uma pergunta que, naturalmente, quem está assistindo esse programa deva estar fazendo. Pois não. Né? Diante de todo esse quadro que o senhor apresentou, quando começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata? Quando que o homem deve estar despertado para isso e, vamos dizer assim, ser proativo, não ser reativo? Perfeito. O câncer de próstata, o protocolo hoje qual é? Investigação a partir de 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos, tem que ir no urologista, faz o PSA, faz o toque, faz uma avaliação prostática. Se caso tiver dúvida, existe hoje exames que são muito bons, como a ressonância multiparamétrica da próstata, onde você identifica na próstata uma área suspeita de ser uma lesão maligna, que vai orientar muito bem uma biópsia, se for necessário. Agora, com fatores de risco, a partir de 40 a 45 anos, que são aqueles que nós comentamos. Perfeito. Né? Obesidade, afrodescendentes e com história familiar, né, de câncer de próstata. Essa é a orientação inicial. Agora, para pacientes assintomáticos. Agora, quando é um paciente que está com 40 anos de idade, tem dificuldade miccional, quer dizer, não consegue urinar direito, está tendo algum sintoma relacionado ao seu esvaziamento da bexiga, ele procura o urologista para fazer uma avaliação inicial, para saber se o problema é só uma alteração por hiperplasia benigna, uma outra alteração, uma outra patologia urológica que seja, né, uretra ou bexiga,
ou se é câncer. É feito o rastreio quando se apresentam os sintomas, mas para pacientes assintomáticos, a partir de 50 anos, e com comorbidades, a partir de 40, 45. Então aí está uma boa informação para a nossa audiência, né? Tanto para o homem, como também para a esposa. Isso aí. Para poder incentivar o esposo a procurar um urologista de forma preventiva. Isso mesmo. Agir preventiva, porque a gente sempre sabe que o câncer, quanto mais cedo identificado, o tratamento é mais suave e pode ser mais eficaz. Seria isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Quando nós identificamos um câncer de próstata no início, o grau de agressividade tumoral normalmente é menor e a extensão tumoral é menor. Então você consegue tratamentos que o fim é curativo. Então, quando você tem um câncer no início, a chance de curar o paciente é muito alta. Aí você tem algumas opções terapêuticas, quer dizer, alguns tratamentos possíveis. A cirurgia, a radioterapia. São dois grupos de tratamento. Cirurgia e radioterapia têm fim curativo. Quando a gente pensa em cirurgia, a gente pensa em retirar o tumor. Para se retirar o tumor, tem que se tirar a próstata toda. Então, tem algumas complicações possíveis nos casos de cirurgia para câncer de próstata. E aí nós temos a cirurgia aberta, que as complicações são algumas. Tem a cirurgia laparoscópica, que é menos invasiva, mas também com algumas complicações. E temos hoje uma cirurgia que é a mais difundida hoje, que é a cirurgia robótica, que tem o melhor resultado, não só para a retirada da lesão, mas como o menor índice de complicações pós-operatórias, que é o que mais aflige o homem quando ele pensa em câncer de próstata e tem que operar. E as maiores complicações? Incontinência urinária, que em torno de 6 a 10% dos pacientes que operam podem ficar quando fazem cirurgia aberta ou laparoscópica, e até 3% dos que fazem a robótica. E a disfunção erétil, problema para ter ereção, para relações, né, conjugais. Isso quer dizer, a perda de ereção pode acontecer em até 50%, 60% dos pacientes quando fazem cirurgia aberta ou laparoscópica. E bem menos, até 30% para quem faz a robótica. Então, quando a gente fala em cirurgia, a gente tenta orientar que existem essas opções. É claro que a cirurgia robótica não é uma cirurgia hoje que é conveniada, né, é uma cirurgia ainda hoje particular, tem um ônus, né? Uma cirurgia não é barata, é uma cirurgia mais cara, mas quando você pensa na sua qualidade de vida, a gente tem que orientar que seria a melhor resposta para isso. Quando a gente fala em radioterapia, existem alguns fatores que podem influenciar na decisão de fazer uma radioterapia. Às vezes um paciente que não pode ser operado por motivos outros, comorbidades, né? Cardíaco, tem problema de coagulação de sangue que não pode passar por uma cirurgia. Então, o paciente é inoperável, né? Então, você faz uma radioterapia ou o paciente opta por fazer radioterapia porque não quer fazer cirurgia. Então, essas radioterapias, elas também têm os seus efeitos colaterais, que são praticamente os mesmos de uma cirurgia. Mas no início parece que não acontece nada. No final de 1 ano e meio, 18 meses, as duas se equiparam no percentual de pacientes que ficam com problemas de ereção e no percentual de pacientes que ficam com incontinência urinária. Mas as duas têm um fim curativo, quando a gente tem condições de tirar a lesão inteira. Por isso que é bom o diagnóstico precoce. Quando já se tem uma lesão extensa ou metástase, isso quer dizer, o tumor já está fora da próstata, já está em outros órgãos, principalmente os ossos, que são os mais comuns no início. Você não adianta operar para tirar a próstata, porque o tumor já se espalhou. Então você faz um tratamento que é um tratamento paliativo. Ele não visa mais curar, mas ele visa controlar o câncer para que a pessoa possa conviver e ter uma sobrevida com uma qualidade de vida melhor. Então existem todas essas oportunidades de avaliação do paciente. Por isso a gente orienta, vai precocemente, vai fazer o seu rastreio inicial, mesmo sem ter sintomas, porque é o que é mais importante, né? Para curar é encontrar no início. Perfeito. Doutor Charbel, o senhor falou sobre a questão, dependendo, tem que fazer uma biópsia.
quando essa biópsia mostra que é benigno, que não é maligno, qual é a forma de tratar? Muito bem. Então, quando a gente tem o diagnóstico de hiperplasia benigna, não é câncer, e o paciente é sintomático, ele precisa fazer um tratamento para reduzir o volume dessa próstata. Um dos tratamentos é medicamentoso. Ele pode tomar um remédio. Os remédios podem ter efeitos colaterais. Então, nós temos que avaliar caso a caso, mas normalmente medicamentoso. Quando o tratamento medicamentoso não é eficaz, ou então existem alterações que são indicações restritas e exclusivas para a cirurgia, aí é cirúrgico, mas não é a mesma cirurgia para câncer. Então, não tem essa complicação de disfunção erétil, não tem essa complicação de incontinência. É raro ter complicação para uma cirurgia benigna da próstata. E aí existe uma gama enorme de procedimentos, desde um minimamente invasivo, aí depende da indicação, do tamanho da próstata, da condição do próprio paciente para fazer o procedimento. Tem minimamente invasivo, que hoje nós temos, chama Rezum, é um procedimento que você faz na próstata, o paciente vai para casa e em alguns meses a próstata reduz o seu tamanho. Existe um procedimento que é o mais comum hoje, que é a ressecção endoscópica. Você entra com um aparelho e resseca a próstata, faz um túnel dentro da próstata. Quer dizer, o túnel está fechado, você alarga o túnel, então ele vai melhorar a micção. Mas a próstata, com o tempo, pode voltar a crescer. Você pode fazer hoje o que se usa atualmente como o melhor resultado, é uma cirurgia que se fazia antigamente aberta. Você enucleava a próstata, você tirava o miolo da próstata, mas era aberta. Hoje não. Hoje nós temos uma técnica, chama ROLEP, inclusive aqui no estado já estamos fazendo essa técnica, onde você faz essa cirurgia enucleando a próstata, mas pelo canal. É uma cirurgia um pouco mais longa, mas é uma cirurgia que tem ótimo resultado para o pós-operatório. O paciente sai urinando bem, não sangrando, já sem sangramento, né, pelo procedimento, e é uma ótima saída para quem também tem condições, porque também é uma técnica que não é conveniada. Então, são coisas que existem no mercado hoje, existem muitas coisas, mas nem todas a gente tem esse acesso fácil, né, nem pelo SUS e nem por convênios, né? Mas existem várias técnicas que são bons tratamentos para hiperplasia benigna. Aí, nesse caso, é conversar com o urologista, Isso aí. pedir a orientação, ver o que pode ser feito, qual recurso está disponível de acordo com a realidade de cada paciente. Isso As mesmo. pessoas têm realidades econômicas diferentes, É verdade. então esse ponto a ser considerado. Então, a orientação do médico nessa hora, ela é fundamental. Então, para você que está participando desse programa, isso é importante. Conversar com o seu urologista, verificar quais os recursos que está disponível na sua região e que você tem o acesso para tratar das doenças da próstata. Muito bem. Uma pergunta que ela geralmente passa numa hora dessa, uma pergunta, doutor, seria o seguinte: qual a incidência de morte por câncer no homem relacionado à próstata? As doenças da próstata. A incidência de câncer de próstata, quando a gente fala em câncer no homem, tirando o câncer de pele, a maior incidência é o câncer de próstata. Então, nos Estados Unidos, a gente não tem essa estimativa no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, o acometimento é mais de 65 mil casos de morte por câncer de próstata por ano. Então, se a gente for analisar, o câncer de próstata, ele além de ser muito incidente, a incidência de mortalidade é alta. Agora, quando a gente analisa relativamente falando, o câncer, por exemplo, de pulmão, ele é menos incidente do que o câncer de próstata, mas a mortalidade é maior. Então, assim, é um câncer que, com o passar dos anos, o homem tendo esse entendimento de que se procurar o urologista, ele consegue adequadamente fazer o diagnóstico precoce, tratar e ficar curado, o índice de mortalidade vai diminuir. Então, o câncer de próstata não é o que mais mata, porque nós estamos conseguindo diagnosticar e tratar precocemente. Então, ele não está evoluindo. Agora, quanto mais um homem tem esse entendimento, menor vai ser a incidência de mortalidade, porque a gente vai conseguir tratar mais precocemente.
E esse é exatamente o objetivo desse programa, né? Isso É aí. viver com saúde, ou seja, não espere a doença. Isso. Viva com saúde, né? A prevenção é o melhor tratamento. Então, o melhor tratamento para a sua saúde é a prevenção. É procurar o médico antecipadamente, independente de ter sintoma ou não. Chegou nessa idade de 50 anos, como o Dr. Charbel colocou, se já é um quadro assintomático, se está numa população de risco, Isso. observa isso, procura o mais cedo. Esse é o melhor tratamento. É isso aí. Esse não tem dor, não tem nenhuma consequência, né? Não. Muito bem. Agora, há uma pergunta que eu vou fazê-la, que seria o seguinte: nós falamos só de homem até agora, dos problemas com o homem e o urologista, mas as mulheres também vão ao urologista, doutor? Olha, para responder a sua pergunta, eu vou falar o que é a urologia. A urologia, ela trata da via reprodutora masculina, então, próstata, testículo, pênis, tudo relacionado, inclusive as doenças relacionadas a todos esses órgãos, mas é o médico que trata a via urinária. Rim, ureter, bexiga, uretra, e tanto o homem quanto a mulher tem rim, ureter, bexiga e uretra. Então, as mulheres vão sim ao urologista, né? Cálculo renal, infecção urinária, tumores renais, tumores de bexiga, problema de incontinência urinária, tudo isso é o urologista quem trata na mulher, não só no homem. Existe uma frequência, existe um momento que assim que leva ela aí ao urologista, como o homem vai também, é a mesma coisa? Não. Na mulher, normalmente, ela não vai fazer nenhuma prevenção com o urologista, né? Normalmente ela vai ou porque ela aconteceu um achado ultrassonográfico, então fez um exame geral e achou uma pedra no rim. Fez um exame geral, um ultrassom, achou uma lesão tumoral no rim. Aí todo mundo que pega esse resultado dizendo, você precisa procurar o urologista. Aí ela vai. Ou quando ela está com aqueles casos de infecção urinária de repetição, né? Está tendo cistite de repetição e o clínico já tratou uma vez, 2 vezes, falou, vai no urologista para ver o que pode estar acontecendo, porque a gente trata, volta. Procura o urologista e faz um tratamento mais completo para você de investigar a causa e também fazer uma profilaxia melhor para não ter mais infecção urinária. Perfeito, então, excelente. A doutora Adriana está conosco aqui, e a doutora Adriana é pediatra, não é? E pode ser que você que está chegando agora no canal não a viu em outros programas, mas teria alguma pergunta, doutora Adriana, para o doutor Charbel? Sim. O pediatra normalmente recebe as crianças, né, recém-nascidas e maiorzinhas também com algum problema. E muitas vezes a gente tem que encaminhar para o urologista, porque são afecções que eles são acometidos que necessitam de cirurgia. E é muito comum, né? E é muito comum na criança, por exemplo, ter a fimose, né? E aí os pais perguntam, quando operar? Qual é o melhor momento de operar, fazer uma cirurgia de fimose nas crianças? Primeiro a gente tem que entender o que é a fimose. A fimose é a incapacidade de você retrair o prepúcio, né? A pelezinha do pênis, ela não abaixa completamente, não expõe completamente o pênis. E isso é comum na infância, logo no nascimento, no menino, isso é comum de ter essa incapacidade de você retrair o prepúcio. Normalmente, até os 5 anos de idade, essa incapacidade ela tende a diminuir ou até mesmo resolver. Quando isso não acontece, nós indicamos fazer um tratamento para isso. E aí o tratamento seria postectomia, quer dizer, a retirada desse excesso de pele, tirar essa aderência, que às vezes fica uma aderência, você faz uma retirada da aderência da pele na glande do pênis, expõe e tira esse excesso de pele. Então, a partir dos 5 anos, o urologista começa a fazer essa avaliação de possível cirurgia. O que a gente fala é que, às vezes, ela só tem um excesso de prepúcio, que também pode ser retirado para evitar qualquer problema futuro, já que sabe-se que o índice de câncer de pênis é maior para quem tem excesso de prepúcio. Então, quando você tira o excesso de prepúcio, você tem uma diminuição desse índice.
Tanto é que a circuncisão realizada pelo povo judeu faz com que o povo judeu tenha o menor índice de câncer de pênis no mundo, porque eles têm essa retirada prepúcial logo no início, né, com 7 dias, 8º dia de vida. Então, a chance de câncer de pênis no menino que é judeu é muito menor quando ele fica mais velho. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um dos maiores índices de câncer de pênis, que é no Maranhão. É o estado que tem mais índice de câncer de pênis, e a causa maior é excesso de prepúcio e dificuldade de limpeza local e tal. Então a gente sempre orienta, a partir de 5 anos, não teve retração completa, procura o urologista ou o urologista pediátrico ou o cirurgião pediátrico, que ele vai ser avaliado, né, e vai resolver essa situação. Mas levantou essa bola da fimose, mas o que a gente muito vê é parafimose. Parafimose em alguns casos, que aí é uma urgência. Uma urgência. Quando você retrai o prepúcio e o prepúcio não volta, ele enforca o pênis. E aquilo causa um edema na glande. E isso vai sendo, é um ciclo que vai se mantendo, e isso pode causar até uma necrose peniana. Então é uma urgência. Então teve uma parafimose, quer dizer, a pelinha abriu e não voltou, pode ir para o pronto-socorro, porque precisa fazer a redução, né, da parafimose. Eu tive um paciente com essa situação e a mãe me ligou desesperada de madrugada. E aí encaminhei ela para o hospital e aí resolveu a questão. Ele fez uma cirurgia, já resolveu o problema. Mas essas coisas aparecem. E também tem uma outra situação, que é a orquite, né, que a gente às vezes atende no consultório. A torção testicular também, meninos que jogam bola. Você pode explicar sobre isso? Isso aí é uma coisa importante de orientar a quem está nos assistindo. A orquite é uma inflamação ou causada por uma infecção ou por um trauma, mas é uma inflamação do testículo e causa dor, edema, né? O testículo incha, fica aqui, né? E aí a criança às vezes fica com uma dificuldade de relatar o que está acontecendo. Exato. Mas isso é um problema sério, porque às vezes não é uma orquite, e sim uma torção testicular. Porque a torção e a orquite, ela tem uma sintomatologia muito parecida, e a criança às vezes não sabe falar muito bem o que está acontecendo, e às vezes, não, toma um remédio, toma um antibiótico e resolve essa infecção, e às vezes não é uma torção. Então precisa ser avaliado. Se for orquite, claro, antibiótico, se for orquite bacteriana, que é a mais comum, né? Agora, pode ser orquite viral, que é a famosa cachumba, né? Que chama-se orquite parotidite, que na parótida, e vai para o testículo, orquite, né? Mas se for torção, é uma emergência. Precisa fazer o tratamento cirúrgico o mais rápido possível, porque se passar de 6 horas já começa a ter lesão testicular, que não tem controle, já não tem volta. Não tem volta. Passar de 12 horas, a chance de perder o testículo é muito grande. Então, é uma urgência mesmo. É interessante que os pais reconheçam, né, isso nos filhos e levem o mais breve possível para um tratamento, né, dor hospitalar. testicular tem que ser avaliado. É orquite? Ótimo, trata, vai para casa. É torção? Resolve cirurgicamente, imediatamente. Aí tá aí a informação aí para os pais que estão ouvindo, né? É isso aí. Ter atenção com a criança nesse momento, né? Bem, doutor, nós estamos chegando ao final, né? Eu só gostaria de fazer alguma consideração final. A consideração que eu posso fazer é olhar para as pessoas todas que estão nos assistindo, que eles possam buscar um atendimento médico especializado. Hoje está muito comum, muita gente, muito profissional querendo fazer muita coisa, e às vezes você perde um tempo precioso no tratamento, na investigação e na resolução de um quadro que seria fácil no início. Então, precisa de avaliação urológica? Procura o urologista, né? Não só para próstata, mas para avaliação da qualidade de vida, função mesmo, relativa à função sexual,
até a parte relativa à qualidade mesmo de relacionamento, qualidade de vida de uma forma geral, com exercícios. As pessoas precisam entender que nada é fácil, né? Tudo requer um sacrifício, mas cuidar bem da saúde é se preparar para envelhecer bem, né? Então, exercícios físicos, se manter com uma dieta regrada, ter uma boa qualidade de vida emocional e fazer suas profilaxias, seus rastreios, que são comuns, né, na urologia a partir de 50 anos para câncer de próstata, fator de risco 40 anos, 45. Não se apegar em coisas que não têm embasamento clínico para tentar melhorar alguma coisa que é o momento de tratar. E tem gente que fala, não, eu estou tomando chá de não sei o que, vai melhorar meu câncer. Não é assim, você precisa ter um acompanhamento especializado, o momento de resolver pode passar e você perder a chance de se curar. Então eu sempre oriento, procura um profissional, se não tiver um profissional especializado na sua região, vai a um clínico geral, ele vai te dar uma orientação inicial, esse preparo todo, né, para a pessoa poder ter essa condição de entender, né, que é melhor para a vida, vamos viver com saúde, né? Esse é o lema desse programa, né? Pois é. Então é exatamente isso, é viver com saúde, não esperar pela doença. Isso mesmo. Tentar agir preventivamente o máximo possível. Bem, nós estamos chegando ao final desse programa. Eu quero despedir o senhor, doutor Charbel, e agradecê-lo pela participação. Doutora Adriana, quero agradecer a participação que sempre tem estado aqui conosco nesse programa, né? E nos ajudado muito. É sempre um prazer tê-la aqui também conosco. Prazer todo meu. E a você que participa também, para nós agradecemos a sua participação, ela é importante. Lembrando de fazer, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, se inscreva, participe e dê a sua contribuição ali, compartilhe com outras pessoas da sua família, no seu círculo social, porque isso é muito importante. Isso vai indicar para o YouTube que as informações desse programa é de utilidade para toda a sociedade e as pessoas possam receber as informações como você está recebendo para um viver com saúde. Te espero no próximo programa. Até lá!